Olá, meus caros ouvintes, estamos aqui com o nosso episódio piloto do podcast do Ogro Historiador. Hoje estamos eu, Hugo, Johnny e o Andrew, e nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre o papel do historiador, a construção do conhecimento histórico, a sua construção enquanto ciência. E para a gente começar nosso papo, vamos ler um trecho aqui de 1984, de George Orwell, em que, nessa circunstância em que Winston, o personagem principal, está sob custódia do partido, e O'Brien o contesta em algumas situações. Então vamos lá. O'Brien o observava com expressão especulativa. Tinha mais do que nunca o ar de um professor lidando pacientemente com uma criança teimosa, porém promissora. Há um slogan do partido abordando o controle do passado, disse. Repita-o, por favor. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado, repetiu Winston obediente. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado, disse O'Brien, balançando lentamente a cabeça para demonstrar sua aprovação. Você acha, Winston, que o passado tem uma existência real? E aí, senhores? O que vocês acham? O passado tem uma existência real? O que é que nós podemos falar desse passado? Bem, Hugo, eu acho esse trecho muito interessante, porque além da questão da mobilização do tempo, é possível, a partir dele, começar a pensar sobre essa categorização que o homem faz a respeito do tempo. Em que sentido? No trecho, o O'Brien pede que o Winston fale sobre o lema do partido, e aí a gente tem a evocação da relação entre passado, presente e futuro. Passado, aquilo que foi; presente, aquilo que é; futuro, aquilo que será, aquilo que vai ser ou aquilo que ainda não é. Essa divisão, essa categorização, ela é quase inata do ser humano. No sentido de que o homem, ele mobiliza essas três categorias no seu cotidiano. Ninguém nasce todo dia novamente. Ninguém aprende tudo de novo. Quando você escova os dentes, é porque você já sabe como escovar os dentes. Quando você toma banho, é porque você já aprendeu a tomar banho. Você come, você já sabe manusear os talheres. Ou seja, a gente constantemente mobiliza aquilo que foi para agir sobre aquilo que é e fazer aquilo que é se transformar naquilo que nós desejamos que seja. Então, antes de tudo, antes das questões políticas do uso do passado, esse trecho é importante por isso, porque ele nos ajuda a entender como o homem atua a partir do tempo. Muito bom, e aí a gente percebe então que nós temos o tempo, nós temos uma percepção sobre esse tempo, e ele existe antes de que nós tomemos consciência de sua existência, E aí, Johnny? Então, aí, segundo o que você acabou de dizer, Andrew, nós poderíamos falar que isso é um tempo interiorizado e imanente, uma forma do ser humano lidar com um ritmo temporal que é muito peculiar a nós, como esses seres vivos peculiares que nós somos, nós somos o Homo sapiens, o homem sábio. Quando a gente lida com o tempo, quando a gente faz todo esse construto que você acabou de falar, Você acabou de dizer que nós, seres humanos, usamos daquilo que a gente aprendeu, Ou seja, aquela que é a nossa experiência vivida, para que possamos lidar com esse nosso presente e nos orientarmos em relação ao nosso futuro. Eu acabo me lembrando daquele tempo da consciência do Santo Agostinho, porque o tempo da consciência, o tempo da ação, da forma como o Santo Agostinho coloca ele, tá ligado a essa questão de orientação. É uma perspectiva orientadora. Só que para o Santo Agostinho, a forma de categorizar isso é um pouco diferente, porque para ele o que existe é um tríplice presente. Porque o passado não pode existir, não é palpável, o futuro também não pode existir, só pode existir o agora. Pelo menos é assim que ele pensava. Essas categorias temporais, elas só podem existir na consciência de quem opera elas. E isso pode acontecer quando? No tempo da ação. E o tempo da ação é esse tempo quando o ser humano executa um aprendizado para agir. Mas assim, retomando isso, retomando essa questão do tempo da consciência, nós podemos associar
esse tipo de tempo ao que seria o mais próximo do tempo histórico? E aí é uma questão que a gente precisa pensar mais, afinal de contas, e isso nos leva a pensar, por exemplo, nós então temos um tempo que pode ser um tempo que existe independente da nossa consciência, independente da nossa reflexão, e nós temos um tempo como o Santo Agostinho, e depois outras pessoas vão também falar sobre isso, outros pensadores, vão considerar a possibilidade de mobilizar esse tempo de uma forma intelectual, de uma forma racional, né? É aí que surge a história, né? Nós podemos diferenciar esse tempo e falar, por exemplo, sobre temporalidade, ou isso aí é outra coisa? O que vocês acham? Assim, a primeira coisa que eu gostaria de citar, quando o problema é definir qualquer tipo de tempo, né, é que essa questão foi abordada por homens geniais, por pensadores geniais. Como, por exemplo, Johnny citou Santo Agostinho, o próprio Santo Agostinho, nas confissões dele, ele vai dizer, em determinado momento, que quando alguém pergunta para ele o que é o tempo, ele não sabe. Mas quando alguém não pergunta, ele sabe o que é aquilo. Então, a primeira coisa que eu tenho que frisar, é a grande dificuldade de definir essa categoria. Segundo ponto, tempo histórico. A gente vai, por exemplo, encontrar definições diferentes de tempo histórico variando de pensadores para pensadores. Então, diante dessa dificuldade que a gente vai explorar em determinado momento ainda desse podcast, eu gostaria de continuar a partir da análise de 1984, a partir da análise desse trecho, que é o seguinte: para além, eu já falei da importância dessas três categorias, mas se você percebe no trecho, em determinado momento, existe um uso político dessa relação entre passado, presente e futuro. E ela nos acompanha até hoje. Né? Se a gente pega os regimes totalitários do século XX, né, e o Orwell vai mobilizar esses regimes totalitários, regime soviético, por exemplo, para escrever o 1984, né, vai se inspirar, a gente percebe que existe esse uso do passado. Então, uma primeira justificativa do porquê a gente estudar história é a gente poder desvelar, é a gente poder entender como a relação passado, presente e futuro é mobilizada por agentes políticos. E aí, para o tempo ser mobilizado, né, principalmente por agentes políticos, a gente tem que entrar na questão de como que o ser humano ele sempre tentou domar esse tempo. E realmente é uma questão de domar o tempo. Primeiro, domar uma coisa natural, que é a morte. É o tempo biológico, né? Todos nós sabemos, parece até Game of Thrones, todos os homens devem morrer, né? Isso é algo dado, é algo que todos sabemos. E, claro, quando a gente orienta, a gente está tentando romper com um tempo que é natural e fabricando uma espécie de tempo humano, como diria um teórico da história, o Jörg Riesen, um alemão. É um tempo humano porque é quando a gente, para romper com esse curso natural, nós estamos, mediante uma coisa que todos temos, que é a consciência histórica, nós estamos tentando nos orientarmos no tempo. Exatamente porque somos esses sujeitos cheios de expectativa. Claro que há outros modos que os seres humanos usaram para domesticar o tempo. Só dar uma olhada para uma colheita, né, na natureza. A gente sabe que tem esse tempo da natureza, mas o ser humano precisa comer. Então ele precisou lidar com esse tipo de duração. E aí entra num outro ponto importante em termos de categoria que precisamos falar, né? Duração. Mas ele precisou lidar com essas durações, as durações, por exemplo, das estações, para ele conseguir manipular a natureza ao seu favor. Por quê? Porque ele precisava plantar. E, claro, eu acho que o exemplo mais básico quando falamos de história, que podemos citar aqui agora também, é essa construção nossa que usamos para uma infinidade de coisas chamado calendário. E o calendário, meus amigos, o calendário sim. O calendário sim é algo muito utilizado para fins políticos específicos. Basta nos lembrarmos de certas comemorações.
E aí nesse sentido a gente percebe que mais do que a situação, a realidade de controle do presente, controle do passado e quiçá controle do futuro, né, ao longo da história a gente vai ver aí a ocorrência dessas tentativas de dominar o futuro, né? Afinal de contas, a gente tenta se projetar em direção a uma colheita boa ou ruim. Se a gente pega o exemplo, por exemplo, dos faraós do Egito, né, que são responsáveis por exemplo, pela abundância da colheita, que seja. Então, cria-se um culto em torno dessa figura, porque é preciso que se garanta o futuro, né? E se vocês pudessem também a gente conversar um pouquinho aí sobre essa questão da necessidade de olhar para o futuro e pensá-lo enquanto uma perspectiva, enquanto não ocorrido, né? Enquanto que pode vir a acontecer, ou é melhor que aconteça dessa forma e não de outra, né? Dentro das infinitas possibilidades, é melhor que se faça assim ou assado. Enfim, vamos lá, vamos falar um pouquinho do futuro também. A primeira coisa, a gente quando toca nesse ponto tem que lembrar é que essa relação presente, passado e futuro, ela não é uniforme na história humana. A gente vai perceber que em determinados momentos o passado ele vai ter um peso maior do que o presente. Depois a gente vai ter uma mudança, isso eu estou falando de Ocidente. A gente vai ter uma mudança e o futuro vai ter um peso maior. E depois a gente vai passar por um presente ganhando mais, vamos dizer assim, mais impacto, mais força. Isso é aquilo que a gente vai chamar de regime de historicidade. Tem até nominho para isso, né? Isso, a gente vai chamar isso de regime de historicidade, né? Que ficou muito famoso, esse termo ficou muito famoso por conta de um historiador francês, François Hartog. Mas essa questão, mas tirando, né, feita essa ressalva, é importante entender que o homem, pelo fato de viver, a experiência acumulada vai ajudar ele a propor perspectivas para se orientar. Isso, a mobilização a partir das carências de orientação, aquilo que as perguntas que a gente faz, os problemas que a gente tem, essas carências, elas são respondidas a partir de uma reflexão, claro, mas vão gerar perspectivas orientadoras. Ou seja, o homem vai usar aquilo que ele tem, ele vai tentar buscar no seu próprio passado mecanismos de dar respostas e avançar rumo ao futuro. Se é que a gente pode falar assim, vamos pensar numa perspectiva linear, né? Como se fosse uma seta para frente, o futuro seria essa seta para frente. O homem, para avançar, ele precisa constantemente olhar para aquilo que está atrás. E isso no trecho de 1984 é essencial. Imagine que a fala quem controla o passado, controla o futuro. Ou seja, quem controla aquilo que foi, vai controlar aquilo que ainda vai ser. E ele continua. Quem controla o presente, controla o passado. Ou seja, quem controla aquilo que controla aquilo que foi. Né? E quem controla aquilo que é e aquilo que foi, vai controlar aquilo que ainda vai ser. E aí é nisso que a gente começa a caminhar e pensar então que, ok, então nós temos essa mobilização do passado, nós temos todas essas relações, e como é que elas se transformam em uma ciência, em um conhecimento que se pretende científico, né? Porque isso também tem a sua história, isso também tem a sua historicidade, né? O processo de formação dessa ciência histórica e no que ela se diferencia das outras ciências humanas, ou quiçá das outras ciências. Porque, por exemplo, a física também procura entender o tempo, né? A matemática também procura abordar o tempo, né? Mas a história faz isso de uma forma específica, né? De uma forma que nasce ali num contexto histórico específico, e a gente podia falar um pouquinho sobre isso. Sim, olha, é preciso lembrar, vamos retomar aqui o historiador que forneceu simplesmente o nome do nosso site, né? O Marc Bloch, historiador francês. O Ogro Historiador foi tirado da obra dele, né? E o Marc Bloch, ele fala que a ciência histórica é a ciência dos homens no tempo, certo? Ou seja, não é só a ciência que tenta compreender os homens, ou para ficar mais legal, os seres humanos, né? Somos homens e mulheres. A ciência histórica, então, seria essa ciência que tenta compreender os seres humanos no tempo. Significa que existe essa temporalidade. E claro, é uma indagação que ela foi respondida um pouco mais tarde por outros historiadores de que tempo ou que tempos são esses. E isso é uma questão tão importante para os historiadores, por quê? Porque nós lidamos com durações, nós lidamos com diferentes ritmos temporais. Você, Hugo, falou aí que a física também lida com
com tempo e tudo mais. Aliás, a física lida com um tempo que ele é muito maior em termos de macrocosmo mesmo, né? Porque se formos falar do tempo cósmico, o tempo do universo... As dimensões. É uma coisa que vai muito além do que nós estamos propondo e falando na história, porque precisa ser esse tempo das durações das vidas dos seres humanos. São tempos que nós operamos, que nós vivemos nessas durações, e é muito importante que o historiador ele consiga medir o tempo no sentido de que durações são essas, que ritmos são esses. Há ritmos diferentes. Podemos falar, por exemplo, de aceleração na história, e esse é um debate que eu estou jogando aqui agora, mas que a gente pode fazer mais tarde, claro. Mas sobre a questão da duração. Bom, nós temos um outro importante historiador que tentou lidar com os ritmos temporais, que foi o Fernando Braudel, que em artigo e no seu Mediterrâneo ele falou de 3 durações, 3 ritmos temporais. Ele falou de uma longa, que custa mais a passar, de uma média duração, que seria uma duração de cerca de 10, 20 anos, de algumas décadas. O que a gente poderia inserir como exemplo dentro de uma média duração, dentro dessas categorias de Braudel? A ditadura militar no Brasil. A ditadura militar cabe dentro dessa perspectiva do meio, né, das durações. E você tem a curta duração, que é o tempo do evento, que é breve, é o acontecimento. Que é um exemplo? 11 de setembro. Né, o ataque às Torres Gêmeas, e isso seria o acontecimento, é aquele choque, irrompeu de uma vez, que seria uma curta duração. E o historiador, quando ele vai lidar com o tempo em si, né, para compreender alguma coisa, algum objeto dentro da história, ele acaba tendo que lidar com essas diferentes durações exatamente para compreender um dado acontecimento. Então, e aí, só para a gente poder fechar essa parte, então, vou voltar um pouquinho, Johnny, no que você falou, e tentar pensar, então, como é que isso, e aí vai para o Andrew falar essa parte aí, de como é que isso, então, começou a mudar de um tempo que era percebido como uma escatologia, ou de um tempo que era percebido no âmbito de uma filosofia, para uma ciência, né? Afinal de contas, a gente fala que o Mark Bloch falou sobre a ciência no tempo, né? E você falou sobre a parte do tempo, e agora eu queria ver se a gente falava um pouco sobre a parte da ciência, né? Que aí daí a gente passa para uma outra discussão. Perfeito. Antes da gente falar da ciência histórica, é preciso retomar um pouco para a gente entender. Como a gente já havia dito anteriormente, o homem tem essa capacidade de pensar historicamente. Se a gente for pensar, aliás, se a gente for retornar, né, a pré-história, aquilo que vulgarmente se chama de pré-história, apesar de ser uma definição muito complicada, quando o homem fazia aquelas pinturas, algumas das pinturas rupestres, que ele representava ali os animais que ele caçava, é possível entender ali que talvez ele estivesse relatando um pouco sobre o seu passado. Então a gente já tem essa vontade do homem de contar aquilo que foi. Depois, né, quando surgem as primeiras sociedades ditas complexas, a gente vai para a Mesopotâmia, para o Egito, as listas reais, por exemplo, a gente vai perceber que ali, de fato, o homem está querendo deixar registrado aquilo que foi. Existe essa intencionalidade humana. A gente pega, por exemplo, textos do Antigo Testamento, a gente pega o Pentateuco, né, a Torá, a gente vai perceber que ali existe uma tentativa de fazer esse registro. No entanto, tradicionalmente, a fundação da história, e a história não ciência, isso é importante que se diga, ela é acreditada aos gregos, ela é acreditada a um autor chamado Heródoto. Apesar de não ser necessariamente o surgimento da história, mas é de fato o surgimento da figura do historiador antigo. E não é a história-ciência, digo novamente, ela é quase um gênero literário. Não é a história-ciência que a gente conhece hoje. Exatamente. Né? Da qual o Mark Bloch se refere. Exato. Essa história-ciência ela vai demorar um pouco, eu vou fazer uma pequena digressão, uma mini digressão para a gente chegar ao Mark Bloch, né, que é esse grande nome da ciência histórica. Pois bem, e aí o homem, Heródoto, Tucídides,
a gente vai ter reflexões, vão começar a aparecer reflexões, como por exemplo a do próprio Aristóteles, na poética, que ele vai diferenciar história e poesia, o que é história, aquilo que foi, a poesia, aquilo que poderia ser, e a história é uma espécie de gênero literário. Com o advento do cristianismo, né, a gente vai perceber esse modelo grego e depois romano, né, de maneira muito simples, greco-romano, se misturando a esse tipo de pensamento de origem judaico, né, o pensamento judaico-cristão, e a gente vai ver nascer uma história cristã. Vai se passar a Idade Média, vai se chegar à Idade Moderna, e aí a gente vai perceber ali, depois da Revolução Científica, uma tentativa de transformar essa história que vem lá do mundo antigo em uma ciência, em um modelo inspirado no modelo das ciências naturais que haviam surgido. E aí vão aparecer os grandes nomes, né, os grandes pensadores que vão transformar a história de fato numa ciência. Como, por exemplo, o Leopold von Ranke, que vai se dedicar a fazer uma história historicista, etc. E aí a gente vai ver a fundação. E aí depois da fundação, essa história, essa modalidade científica vai passar por reflexões. O Bloch é uma das figuras importantes, até porque ele era um cabeça, ele era uma figura central de uma escola histórica, a Escola dos Análises, até que a gente chega ao momento que a própria cientificidade da história passa a ser posta à prova. E aí a gente vai ter aquelas discussões que, de maneira geral, a gente pode chamar de pós-modernismo. Que deu uma treta homérica, né, na história, com aquelas posições, por exemplo, do Hayden White, né, que é o que a gente chama de linguistic turn, né, a virada linguística, que o Hayden White disse que a história não era diferente da literatura. Que essas pretensões de falar que a gente está fazendo verdade, está falando que é a verdade e tudo mais, não. A história, pelo contrário, a história tem muito mais da própria narrativa do historiador, né? O historiador coloca muito mais, ele fabrica dele mesmo do que isso ter algum tipo de compromisso com uma espécie de verdade, né? No sentido de que isso seria uma ciência histórica. E, claro, outros historiadores não gostaram nem um pouco dessas concepções, porque basta lembrar, por exemplo, daquele historiador italiano, né? Muito caro pra gente, o Carlo Ginzburg, que brigou ferrenhamente em relação a isso com o Hayden White. Então, e aí eu queria, já que nós entramos nesse contexto, né, eu vou trazer de volta aqui o 1984, se me permitem, porque logo depois o O'Brien insiste, né, com o Wilson e diz o seguinte: a metafísica não é seu forte, Wilson. Até esse momento você nunca havia se perguntado o que é que as pessoas entendem por existência? Vou formular a pergunta com mais precisão. Por acaso o passado existe concretamente no espaço? Há alguma parte, lugar, um mundo de objetos sólidos onde o passado ainda esteja acontecendo? Não. Então onde o passado existe, se de fato existe? Nos documentos, está registrado, né? O Wilson insiste nisso. Nos documentos e na mente, na memória humana. Na memória, muito bem. Nós, o partido, controlamos todos os documentos e todas as lembranças. Portanto, controlamos o passado, não é mesmo? E aí vai, né? Vamos dizendo o seguinte. O que é que faz, então, a história se afastar desse controle da memória, desse controle do passado e se pretender ciência? Porque senão a gente coloca tudo na conta de Hayden White e ele passa, então, a ser o grande cânone, né? E todos sabemos que não é, né? Claro, a gente tem várias... Todos sabemos, não. A gente vamos construir essa ideia. Não, temos. Eu falo de ser um cânone. Cânone não é, porque a gente sabe que ele fez escola, claro. A gente sabe que há um número expressivo de pós-modernos dentro da academia, de pessoas que concordam com ele e que acham que é mais válido falar que a história é um saber. Não precisa ser mais do que isso, do que um saber. Há historiadores que concordam que não dá para categorizar a história como uma ciência, certo?
Agora, falar cânone já é um pouco mais complicado, né? Eu acho que é difícil falarmos em autores canônicos, porque isso vai depender muito de espaço, lugar, né? De fala também. E nessa relação com o passado, né? Que você citou de novo o 1984, é preciso lembrar de novo do Mark Bloch para voltar à problemática, né? Que ele fala que o historiador, ele lida com o tempo, na verdade, fazendo uma relação que parte do presente para o passado. Ou seja, o Bloch já tinha colocado essa questão da importância do papel do historiador que está construindo a história, né? Por quê? Porque ele vai fazer isso a partir do seu presente. Porque o que o Bloch dizia, né? É a partir de carências de orientação que esse historiador, esse sujeito, ele tem agora, perguntas que ele formula ali no agora, que ele quer responder, aí sim ele vai operar, ele vai fazer essa dinâmica de ir lá no passado para tentar responder essas indagações que ele colocou no seu presente. Mas aí vem a provocação de novo do White, né? Mas exatamente, se tem esse papel tão grande do historiador na construção de uma narrativa histórica, por que o White não estaria certo? Então, muito bom, Jonas. Eu queria, se me permite, perguntar ao Andrew agora nesse caso, porque eu acho que seria muito interessante a gente pensar, porque nós falamos sobre a história como ciência, nós falamos a questão do tempo, né, que o Mark Bloch traz pra gente, mas para ser ciência não é preciso, não basta que a gente tenha um método, é preciso que a gente tenha uma epistemologia. E se a gente for pensar em um epistemólogo que vai tratar sobre a ciência histórica, a gente tem no Paul Ricoeur um grande referencial, né? E o Paul Ricoeur vai falar justamente dessa questão da memória, do esquecimento e da construção de uma narrativa histórica. Você podia falar um pouquinho aí, Wayne, sobre essa questão dos documentos aqui, para lembrar o que o O'Brien está falando aqui? Primeira coisa, eu não tenho um posicionamento claro a respeito dessa fronteira entre a história enquanto ciência e enquanto saber. Mas eu acho que isso é um ótimo sinal. Eu, particularmente, na minha formação, alguns dos autores que mais me inspiraram não entendiam a história enquanto uma ciência, não tem essa visão iluminista da história estritamente. Você citou o Paul Ricoeur, e a gente está falando de um sujeito que não é historiador. Sim. Essa é a primeira, ele reflete o História, Memória e Esquecimento, por exemplo, um trabalho genial, mas de um filósofo. Um filósofo, epistemólogo, que seja, pensando sobre história, sobre fazer história. Então, para não confundir, para não dificultar para o ouvinte, eu gostaria de tocar num ponto que é essencial. O que diferencia o trabalho do historiador de um trabalho de um sujeito que faz pasteurização de uma pasteurização do passado, de maneira a utilizar esse passado da maneira como ele bem quiser. A gente tem muitos debatedores, muita gente do debate público que mobiliza o passado da maneira que quer. A questão do historiador ele tem certos compromissos, porque aquilo que ele faz é um ofício estruturado. Vocês falaram do método, o método é um princípio. Ele é o princípio da questão, não é um princípio, ele é o início da questão. O historiador, quando faz história, quando vai ao passado, ele o faz a partir dos indícios que esse passado deixa. Esses indícios a gente chama normalmente de fontes. Podem ser fontes escritas, fontes orais, fontes arqueológicas, ou seja, fontes de inumeráveis tipos. Mas a questão não adianta só você ir atrás das fontes. Você tem que saber extrair as informações das fontes. Como é que ele faz isso? Com treino. O historiador é treinado para interpretar fontes. Peguemos, por exemplo, o caso de 1984. Um historiador que, em determinado momento, vamos fazer uma suposição em cima dessa obra literária, fosse estudar esse modelo, esse regime totalitário que o Winston está lá preso. Ele interpretaria os documentos desse regime da mesma forma de que um regime democrático? Provavelmente não. E ainda tem outra questão. Depois que o historiador fizer esse estudo, fizer esse trabalho, publicar isso na forma escrita, o trabalho a pesquisa dele vai ser avaliada pelos pares.
Esse é o controle, esse é um outro tipo de controle ao qual o historiador está submetido, o controle dos pares. E aqui todo cientista a rigor está submetido. Exatamente. Né? Isso é importante a gente deixar claro. Se a gente lê Popper, se a gente lê Lakatos, né, o cientista, em geral, ele está submetido ao controle dos pares. É um lado ético da ciência, né, de uma forma geral. Ético e político, né? Mas isso tem dois lados, isso é perigoso. Né? Se a gente pega, por exemplo, o Foucault, né? Michel Foucault, ele vai mostrar que a relação entre saber e poder ela é próxima. Não é só uma questão de saber, é uma questão de poder. As relações acadêmicas desse sentido também contam. Então a gente vai perceber que tem autores, vamos pegar, por exemplo, a grande figura que escreveu lá Processo Civilizador, o Norbert Elias, o sujeito ficou esquecido durante décadas. É que o trabalho dele surgiu com um potencial de leitura e hoje é referência, inclusive para historiadores. E agora, quem é que alerta para a gente sobre o uso da história, o uso do passado, o uso dessas relações como ideologia? Quem alerta nós? Bem, a gente poderia dizer que Marx é que vai alertar o uso dessa ideologia, A questão eu gosto de ler o Marx sempre sob o prisma, né, do Marx enquanto homem historicamente pertencente ao século XIX. Homo-históricos. O Marx era histórico nesse sentido, apesar de muitos leitores dele negarem isso. Né? Mas se a gente pega o Marx, a definição de ideologia dele é muito interessante. Por exemplo, a noção de ideologia dele é da ideologia como uma visão invertida da realidade. Ou seja, tudo aquilo que se distanciasse do que Marx entendia como a realidade era uma visão invertida da própria realidade. Ou seja, era também uma visão ideológica. Né? O Marx nos alerta sobre isso, mas... Né, cometendo crime. E a sua, vamos dizer assim, uma boa parte, né, dos historiadores, né, dos marxistas, né, em determinado momento vão seguir isso. Sabe que isso vai dar treta pro nosso lado, né? Mas complementando o que o Andrew estava falando antes da crítica ao marxismo, que vai dar treta pro nosso lado, a história, e voltando ao que você estava dizendo também, a história se faz com documentos, né? É uma velha máxima que a gente tem, que o Maru já falou, a história se faz com documentos. Ou seja, o historiador ele não vai tirar essas informações do nada da sua cabeça, a não ser que ele seja muito mal intencionado, e ele não pode ser muito mal intencionado, por quê? Porque existe, claro, mas porque precisa ter rigor metódico, tem as formas como nós devemos operar esses documentos, as perguntas que fazemos a esses documentos, né, para responder certas inquietações, elas precisam ser bem feitas, elas precisam ser, como dizemos na academia, né, heuristicamente orientadas. Tem que ser boas perguntas para que a gente extraia boas respostas para essas indagações em relação a outras vivências, a outros tempos, para percebermos como outros seres humanos em outras durações responderam a problemas específicos do seu tempo. E isso é uma questão muito importante para o historiador, porque é o passado, e aí podemos retomar, né, o 1984, é o passado que vai guiar o presente em direção ao futuro? Não. O historiador, ele pode ter o quê? A função de aumentar o leque do debate. Ele pode trazer mais experiências para o aqui e agora em relação a soluções específicas, né? Como esses outros seres humanos no tempo alcançaram certas soluções para os seus problemas específicos. Isso aumenta o leque do debate, isso aumenta o número de pessoas na conversa para que possamos nos orientar melhor no tempo. Muito bom. Johnny, muito interessante o que você falou sobre essa questão de utilizar o passado, de orientação e enfim. Será que a gente poderia falar que a gente vive atualmente uma crise em que nem o passado é valorizado, tampouco o futuro, mas a única coisa que se valoriza hoje em dia é o presente? O que vocês acham? Bem, eu
Tenho lido muito o Hartog, François Hartog, que é o grande nome, né, da reflexão sobre os regimes de historicidade. E o da Hartog marca 1989, né, como um momento chave. Apesar de existirem fissuras, ele até trata disso, 1989 inaugura um novo regime de historicidade, o presentismo, em que a gente percebe que daquelas 3 categorias que a gente tem falado, né, de maneira recorrente, ou seja, passado, presente e futuro, 1989 inaugura um momento, 89 anos da queda do Muro de Berlim, inaugura o início em que o presente ele vai ter um peso maior, ele vai guiar as ações, ele vai ser, dessas 3 categorias, ele vai ser a primordial entre os homens, pelo menos ocidentais. Para a gente ter ideia, entre a Revolução Francesa em 1989, a gente tinha um regime de historicidade futurista, ou seja, o que guiava as ações era o futuro. E antes do mundo antigo, até a Revolução Francesa, a gente tinha um modelo, vamos dizer assim, um passadismo, se é que a gente pode usar essa palavra, ou seja, né, o topos, né, a ideia da história como mestra da vida era o que vigorava. Mas a gente percebe isso a todo momento, mas o Hartog vai falar desse presentismo a partir de 2 conceitos muito interessantes. O conceito de memória e o conceito de patrimônio. Ele vai mostrar, olha, a gente tem que lembrar muito agora, né, a gente tem que rememorar agora, né, a gente tem eventos para rememorar, porque a gente está esquecendo. A gente está perdendo nossa relação com o passado, né, e de certa forma a gente está tentando desesperadamente se agarrar a alguma coisa. E aí que vem o patrimônio. Né? Você tem monumentos, você tem museus, o Louvre, né? o grande Louvre, vai ser inaugurado aí anos 80 para os anos 90, se não me engano. Então ele vai mostrar que esses são sintomas desse presentismo. É o homem, né? E aí a gente tem que lembrar no mundo que a gente vive, essa revolução tecnológica, etc. e tal. Estou a falar que o celular, passou um ano, o celular já não presta para nada. Né? As coisas mudam muito rápido. Se a gente vai para os objetos, a gente vive, né, o mundo da obsolescência planejada lá. Né? As coisas não são feitas para durar. Então, cada dia mais a gente está mais preso ao presente e separado do passado, o que gera problemas. Né? O primeiro grande problema é essa falta de orientação. Não é à toa. Se a gente vai para o Bauman, na sociologia, a gente percebe, né, lá no Modernidade Líquida, um trecho que ele retoma do Marx, né, tudo que é sólido se desmancha no ar. E os homens estão perdendo literalmente qualquer relação com o seu passado e qualquer relação mais duradoura. Tudo muda muito rápido. E aí a gente começa a pensar que como que a gente concilia essa ideia do presentismo, né, ou seja, dessa falta de interesse pelo passado, dessa falta de perspectiva para o futuro, enfim, levando isso a um extremo, né? Como é que a gente concilia isso com a possibilidade de se utilizar a história para fins políticos? Né? Ou seja, a história científica, né? Nós não estamos falando aqui agora do ponto de vista ideológico. E aí nós temos o conceito de história pública. E aí? Como é que a gente vai conciliar isso? Nós vivemos um grande problema hoje, principalmente no nosso lugar de fala, que é exatamente essa perspectiva de deturpação em relação ao que seria o conhecimento histórico, principalmente de uma história que seria uma história mais próxima do nosso tempo presente, né? E se nós falamos aqui, né, tá falando de usos políticos, falamos de uma história mais próxima do tempo presente, nós podemos relembrar agora o caso da ditadura militar e os usos políticos que tem feito em relação a esse regime que vivemos aqui no Brasil. E aí, meus caros, é bom a gente pontuar uma coisa muito importante, que a memória, o Hugo estava falando mais cedo de Paul Ricoeur, né? A memória é uma coisa, a história é outra. É muito importante e é muito provável que teremos um programa focado apenas nisso, né? Porque o debate sobre os estudos de memória, ou sobre a memória em si, é um debate imenso, mas é preciso pontuar, até porque há muito apego particular hoje em dia em relação ao lado, principalmente em relação à ditadura, né?
ao lado pessoal da memória, no sentido de que, eu vivi aquele tempo foi assim, assim, assado. Vocês estão falando besteira, historiadores. Vocês estão querendo manipular, seus comunistas, porque vocês estão querendo distorcer as coisas, vocês fazem parte do time de lá. E não é bem assim, não é bem assim. Aquilo que o Andrew estava falando, que o Hugo também comentou, nós temos na história, quando criamos uma narrativa histórica amparada em documentos, temos também a revisão de pares, a revisão dos pares. Não foi só um historiador que escreveu sobre a ditadura militar, foram vários, existem vários documentos sobre esse período. Há esse uso político de quem hoje está no poder, né, para enaltecer uma memória daquele tempo. Só que nós temos documentos em que vários historiadores, vários dos nossos pares trabalharam, que mostram certas coisas que são um tanto quanto pesadas. E a gente não pode esconder isso. O historiador, ele tem um compromisso com a verdade. Por mais que a verdade, né, se a gente for cair em qualquer tipo de relativismo barato, né, a verdade é relativa e tudo mais. Não, mas a gente tem um compromisso com a verdade. Independente de podermos falar que não existe verdade absoluta, né? Verdade absoluta só tem dentro da igreja, claro. Mas não existe verdade absoluta. Mas é óbvio que por um dever ético e por um dever de ciência, que o historiador ele tem um compromisso com a verdade. Ele não está fazendo o seu trabalho amparado em documento para propor um tipo de ideologia específica. Não é isso. Quando ele faz a pergunta ao documento, ele precisa dar a resposta do que o documento entrega. Então, quando trabalhamos com documentos da ditadura militar, é o que esses documentos podem nos dizer em relação ao que estamos indagando a eles. Nós estamos falando então do estatuto da verdade ou do uso de acontecimentos, ou seria a realidade? Então, eu queria só retomar um ponto do John que é preciso frisar. Durante muito tempo, o senso comum ainda tem essa ideia de que o cientista ele é um sujeito que fica numa torre de marfim, isolado da realidade, analisando ela separado. Né? A ideia da separação sujeito e objeto. Não se pensa a ciência, né, pelo menos a área das ciências humanas, eu desconheço, que trabalhe mais assim. O sujeito e o objeto não estão em campos opostos e separados. O que eu quero dizer? Quero dizer que os historiadores, enquanto pessoas, eles têm vida. Eles não estão separados da sociedade, então eles têm pontos de vista. Ou seja, os historiadores podem ter lados? Sim, podem sim ter lados. No entanto, o seu trabalho, a sua análise de fontes, ela não pode ser feita de tal maneira a falsificar, a falsear a realidade. Isso é uma questão muito importante. Então a gente está falando sobre a história como ciência, sobre os usos políticos do passado, essa ideia da história pública. Nós podemos dizer que o que a gente está fazendo é um esforço de construir uma história pública? Com o nosso podcast, com o nosso site, enfim. Sim, e tem outros historiadores também fazendo isso há mais tempo do que nós, né? Aqui no Brasil a gente teve o caso do Café História, tem youtubers, tem esse pessoal que está lidando com essas mídias sociais, né? De hoje em dia. Mas sim, nós queremos entrar nesse espaço porque estamos conscientes do problema, né? Aliás, é uma conversa que nós temos faz bastante tempo, né? E até demorou para levarmos para frente esse tipo de proposta, né? Foi o quê? Foi depois do que aconteceu, principalmente o ano passado, né? Que a gente passou da hora de colocar um site no ar, de começar a publicar algumas reflexões que temos sobre a história, sobre os usos da história e sobre a política também, né? Esses usos políticos que você estava falando agora. Tá, e Andrew, você acha que nesse caminho que o John percorreu, você acha que existe uma crise, que nós vivemos uma crise de paradigmas? Nós tivemos aí recentemente a divulgação da concorrência do vestibular da Unicamp, né? E vimos o curso de História como um dos cursos mais concorridos, entre os 10 mais concorridos da Unicamp. Você acha que isso é algum sintoma de que essa necessidade existe, de que a sociedade pede por isso, enfim?
Bem, se é uma crise, eu não sei. Como historiador, eu posso dizer que tem coisas que a gente não vai conseguir avaliar no calor do momento e do acontecimento. Com certeza. Talvez daqui a uns 50 anos, talvez a gente saiba. Alguém dê essa resposta. Mas há de fato um crescente interesse em história, porque as pessoas estão, como eu disse anteriormente, desorientadas. Talvez uma das melhores maneiras de se orientar é olhar para aquilo que foi. Voltando ao começo da nossa fala, talvez o passado, nos ajude, não a buscar respostas, não, mas a construir identidade, a saber quem somos, a saber, talvez esse passado, e esse passado estudado de maneira metodicamente regulada, estudado com esmero, com cuidado, talvez ele nos ajude a nos definir melhor, a nos encontrar. O que eu sei é que a gente está perdido. O homem, ele é um ser que ele é perdido, ele é confuso, mas eu não sei se outras gerações viveram tão confusas quanto nós. Essa é a minha pergunta. Ou de repente talvez é porque a gente está vivendo ela. Sim, com certeza. Só para finalizar então, uma perguntinha rápida aqui para os dois, cada um responde aí em 10 segundos. Dominar, compreender, resgatar ou ensinar? O que o historiador faz? Que a gente já pode abrir margem para o nosso próximo episódio. Eu diria que dessas coisas o que ele não faz é dominar. Ele não domina. Isso. Resgatar eu acho muito. A gente nunca resgata o passado. Os documentos fornecem uma parcela do real. Claro, ensinar é um compromisso que todos temos, até para quem vai para esse lado, Agora, compreender. Eu acho que o mais importante do que você colocou aí, O mais importante é compreender. Compreender, conversar com aquelas soluções específicas de outros homens e mulheres no tempo por os problemas deles, O Guartog, o historiador antigo, ele era um homem de exílio, ou seja, dominar não. Se fosse para eu responder, eu diria que um pouco de cada uma dessas coisas e ao mesmo tempo nada disso, O que o historiador faz é a história. E aí no próximo episódio a gente conversa sobre isso. Bom, então para a gente encerrar, já temos aí um tempinho, vamos copiar os nossos colegas aí que já fazem podcast há algum tempo e cada um vai dizer aí uma dica cultural, que queira dar para os nossos ouvintes. Bom, posso começar? Pode. Então, eu gostaria de sugerir a leitura de um texto bem curtinho, que fala sobre um tipo de história que é feito recentemente, será que a gente podia chamar de metodologia, Um texto do professor Sérgio Gruzinski, o historiador, o macaco e a centaura, a história cultural no novo milênio, que eu acho que é um texto curto, muito legal, muito didático, muito gostoso de ser lido, traz uns exemplos muito interessantes, enfim, recomendo a leitura aí desse artigo, está disponível aí nas internets. Bem, até por conta do nome do site, até por conta da nossa história, eu vou indicar primeiramente o Mark Bloch, Apologia da História, um livro sensacional. Para quem não sabe, o Bloch escreveu esse livro enquanto estava preso, e ele não foi preso por ser um criminoso, não, ele foi preso porque ele era da resistência contra os nazistas na França ocupada. Então eu deixo essa primeira indicação, Apologia da História, do Mark Bloch. Bom, eu vou indicar uma leitura que eu acho que é uma leitura gostosa, que é a leitura do Queijo e os Vermes, do Carlo Ginzburg, É o que a gente chama de uma micro-história. Mas é interessante a forma como ele constrói o livro para pensar as coisas um pouco desse microcosmo, do particular. Então ficamos por aqui, nós teremos nossos próximos episódios aí com outros ogros também participando, outros convidados, tem coisa muito bacana vindo por aí. Então, ficamos assim, esperando vocês aí no próximo episódio. Tchau, tchau, até mais. Tchau, foi um prazer.